Dados sobre economia e, obviamente, quem não souber fazer essa leitura associada à questão eleitoral, aí acaba achando que resolve as coisas com golpe de Estado. Aí lá. A renda média do brasileiro voltou a cair e atingiu no ano passado o pior desempenho em 10 anos, é o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua do IBGE. Em 2021, a renda média mensal domiciliar per capita foi de R$ 1.353. É o pior resultado de toda a série histórica que começou em 2012. E de lá para cá, o ápice foi atingido em 2019, eram R$ 1.520 por pessoa. Do início do governo Bolsonaro até hoje, o número sofreu uma queda brusca. Isso tem a ver com a pandemia de Covid-19, mas não só isso. O IBGE afirma que esse tombo está relacionado também com a inflação alta e com empregos menos qualificados, que pagam pior. Além disso, existe a fragilização da economia como um todo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Sim, eu sei o que estão esperando, né? Os que fazem mau juízo de mim. E não deveriam, porque eu sou uma pessoa boa. Ele vai culpar o governo Bolsonaro agora, como se o governo Bolsonaro tivesse culpa pela pandemia, como se o governo Bolsonaro tivesse culpa por isso, como se o governo tivesse culpa por aquilo. Não vou. Problemas haveria mesmo. Mas vem cá. Por que esse esforço desesperado nos últimos 2, 3 meses do Bolsonaro para tentar minimizar questões que são, em última instância, de natureza social? Ô Bob Furuia, o que eu me pergunto é por que isso não começou dia 1º de janeiro de 2019. Porque, olha bem, já havia pobreza no Brasil. O Brasil não era um exemplo de distribuição de renda, de conforto social, não, já era muito grave. E, ao contrário, algumas medidas tomadas seguiram o receituário liberal do século passado, a escola de Chicago, né? Que é assim, se eu diminuir direitos sociais, na verdade, eu aumento emprego, eu aumento não sei o que, aumento não sei o que lá. Algumas dessas teses já estão desmoralizadas, foram desmoralizadas pela história, pela experiência, há muito tempo. E, no entanto, se perseguiu esse caminho, veio a pandemia, e com a pandemia veio a inação, pelo menos a consequência da pandemia. Fez-se ali o auxílio emergencial, por pressão do Congresso, uma formulação do Supremo, não de Paulo Guedes, isso é história, eu insisto e vocês vão encontrar, é facilmente comprovável. Paulo Guedes tinha a ideia de 3 parcelas de R$200 e mandar as pessoas para casa com contrato de trabalho suspenso. Numa evidência de alienação da realidade danada. Então aí, você assiste mais ou menos impassível a essa degradação e depois tenta resolver tudo a 4 meses da eleição. Resolver tudo. Criar ali alguns instrumentos a 4 meses da eleição. A preocupação com a inclusão, com a distribuição de renda, essa tem que ser uma preocupação permanente. Tem que ser um objetivo do governo. Agora, se você joga a questão social e da distribuição de renda, se você transforma isso numa questão ideológica, se você diz, isso é a conversa desses comunistas de sempre, isso é a conversa dos desenvolvimentistas, isso é a conversa de não sei o quê, você demoniza a questão e não resolve. E vai fabricando pobres. Entende? Então é isso. Agora, é claro que isso tem desdobramento eleitoral. Não é fraude na urna. É pobre votando, o que deixa muita gente abismada. Gostaria que não, claro. O Brasil já teve voto censitário, né? Quer dizer, o voto de quem pode pagar imposto. Tem gente que acha isso justiça, ainda hoje. E os pobres ficaram mais pobres. Isso
Perda de renda afetou todo mundo em 2021, pobres, ricos, mas foi ainda pior para os mais pobres. De acordo com o IBGE, os 5% da população mais vulnerável, eles tiveram uma queda de 34% no rendimento médio. Em 2020, essas famílias tinham uma renda média per capita de R$ 59 por mês. Em um ano, esse valor ele caiu para R$ 39. Segundo o Instituto, essa queda ocorreu por causa do fim do pagamento do auxílio emergencial, lembrando que o Auxílio Brasil foi lançado apenas no finzinho, em novembro do ano passado. Coloquem 5% num país de 220 milhões, 215 milhões de habitantes que ganham R$ 59 por mês. Uma das 12 maiores economias do mundo, já fomos 5, 6, 7, 12. Mesmo assim, isso é absolutamente intolerável. Né? Há algo de muito errado aí que não depende de pandemia, não depende de nada. Há aqueles que entendem que a intervenção estatal se faz absolutamente necessária mesmo, e há aqueles que acham que isso aí um dia se resolve. E se a gente tentar mexer, piora.